Sejam todos bem-vindos, esse é o Sopro Podcast 2022. Eu sou o Anderson, Jéssica, Paulo e Thiago. Pessoal, você que quer ser um patrocinador Sopro Podcast, entre em contato conosco, 11 960 94 5722 e seja um patrocinador Sopro Podcast. Entre em contato aí no WhatsApp. A gente vai te explicar como funciona, com quanto você vai contribuir, é bem pouquinho, ajuda a gente aí. E você que patrocinava e quer continuar agora 2022, renova lá o seu patrocínio, fala com a Jéssica ou fala comigo mesmo, já vai renovando o seu patrocínio, que nós já estamos iniciando o Super Podcast 2022. É ou não é? Glória a Deus. É ou não é? É ou não é? Sobre o podcast, vamos lá, vamos iniciar? Chegou aí, dá um oi aí, dá uma paz do Senhor aí, dá um cheguei, dá um tchauzinho, dá uma curtida, dá um like. Conseguiu, Jéssica? Estou colocando nos espaços para fazer. Vai colocando aí para o pessoal chegar junto com a gente. Vamos bater um papo hoje aqui. Nosso papo em cabeça. Sabe uma coisa legal? É que as pessoas perderam o costume disso. Quando eu era adolescente, a gente sentava lá numa roda, numa fogueira, e ficava batendo papo, conversando, contando histórias. Um dia a vez já era 11 horas da noite, todo mundo com medo. Assando batata, pegava a batata. E é verdade, ia na casa pegar as batatas, né? Batata colocava na fogueira assim, aí a gente deixava ficar bem preta, assim, torradinha assim, abria ela e comia, era maravilha. Aí andando meia-noite, ia contando história de terror. Não sabe o que a gente fazia? A gente estava em 8 pessoas, aí os 8 iam na casa do primeiro, deixava o primeiro, aí os 7 iam na casa do outro e deixando. Quando você ia ver no final, sobrava 2. Aí os 2 saíam correndo, cada um para sua casa, com medo das histórias que a gente contava. Mas era bom demais, as pessoas perderam isso. Não tem mais, né? Hoje em dia, se você fizer uma fogueira, tem uma fogueira na rua que a gente fazia antigamente, passa alguém de moto e leva a fogueira embora. Hoje em dia você não pode mais ficar na rua, né? A galera gosta de ficar no celular, fica no celular, curtindo o celular e esquece de bater papo com as pessoas. Eu já vi um lugar que tem uma plaquinha escrita assim, não tem Wi-Fi, conversa entre vocês. Pessoal, a gente já começou o podcast, já estamos ao vivo já. A gente vai começar daqui a pouco a abordar alguns temas, mas é legal que hoje em dia a gente está sentado numa mesa, olha como que as coisas acontecem, né? Tá um, outro, e a gente está comendo, às vezes... O celular na mão. O celular na mão. E aí você tira uma fotinha com a pessoa aqui assim, posta a foto da pessoa, mas você passou 5 minutos, tá aqui e a outra pessoa tá com o celular. É Como as coisas mudaram, Eu né? vou na sua casa, você fica lá assistindo TV e no celular. Isso, Paulo, vergonha. Essas pessoas aí vergonha. ficam no celular, você fica no celular. Verdade. Você, ô Thiago, e aí? Aí tá lá. Tô compartilhando aqui. Então. Não, mas quando eu vou na casa do Paulo, olha só, quando eu vou na casa do Paulo, porque ele mora longe, né? Quando eu vou na casa dele, ele tá sempre sentado no sofá esticando. Parece que ele estica a perna maior assim, que é pra gente não sentar no sofá. Mas eu sou cara de pau, você logo no braço assim, ó, pra não perder o espaço, né? Pessoal que já está com a gente aí, nós teríamos hoje a presença do pastor Ricardo. E o pastor Ricardo passou mal na hora do almoço, ele foi para o hospital. Ele mandou uma mensagem agora para o Thiago dizendo: Thiago, se você quiser, eu estou indo para aí, mas eu estou me medicando. E a gente achou por bem que ele ficasse em casa para descansar e se cuidar. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui, um bate-papo que veio no meu coração para nós falarmos um pouco mais sobre o que eu preguei na quarta-feira, sobre nova direção. E eu acho um tema bem legal, foi algo que Deus me deu e foi uma coisa bem legal. E nós vamos continuar aqui. E a gente queria saber a opinião de vocês também. Ah, mas que opinião? Do quê? Nós vamos falar sobre o assunto e nós gostaríamos muito que você colocasse perguntas ou que você falasse a tua opinião aqui nas mensagens. Aqui a mensagem que chama aqui? Isso. Nos comentários, né? Isso, nos comentários, é isso aí. Então, o assunto que nós vamos falar hoje é o seguinte. Eu estava vindo para a igreja e eu vi uma placa numa padaria escrito sob nova direção. E Deus foi me dando coisas grandes sobre aquilo. E eu falei, poxa, de uma simples placa escrito sob nova direção, quantas coisas não tem ali? E eu disse que quando uma pessoa coloca uma placa de sob nova direção, ela quer dizer assim, ó, aquele domo
não está mais aqui, sou eu sou o novo dono. Aquilo que era antes já não é mais, é coisa nova, venha conhecer. É como se fosse um chamariz, né? Ele está dizendo, olha, aquilo que você conhecia antes não é mais. Agora tem uma nova direção aqui que está fazendo as coisas diferentes. E aí, Deus me fez olhar para a Bíblia Sagrada e trazer essa placa de sob nova direção para a vida cristã. Aonde eu trouxe a passagem do endemoniado gadareno e do cego também, aquele cego que foi curado com um lodo que Jesus fez com cuspe, lá cuspiu na terra. E aquelas pessoas que eram, elas não eram mais, porque Jesus transformou aquelas pessoas. E eu disse o que no culto, aquelas pessoas estavam sob nova direção. Eu queria exatamente frisar isso, que nós precisamos entender nos dias de hoje, que nós estamos sob nova direção. Mas não é porque nós estamos dizendo que estamos sob nova direção, que nós vamos deixar as coisas de qualquer jeito. Quem está no local sob nova direção, só um exemplo para você entender. Assumi o mercado e coloquei uma placa de sob nova direção. O mercado que era antes, era vazio, não tinha nada. Tudo escuro, só tinha algumas lâmpadas, as paredes pretas de mofo. E aí o que eu vou fazer quando eu entrar no mercado? Opa, vou colocar uma placa de sob nova direção e vou mudar tudo. Vou pintar as paredes, vou colocar iluminação, vou encher as prateleiras, porque eu quero que a pessoa que entrar ali, que conhecia aquele mercado antes, quando ela entrar, ela vai se surpreender. Então assim, na vida cristã é a mesma coisa. Você bebia, você fumava, você se drogava, hoje você é cristão, as pessoas que te conheciam antes vão olhar para você como fizeram com aquele cego. Ah, será que é ele? Parece com ele. E aí o cego vai e diz, não, sou eu mesmo, como se ele estivesse dizendo, fui transformado por Jesus. É uma coisa interessante, nós temos que entender isso nas nossas vidas. E você que está em casa precisa entender isso também. Você está sob nova direção e você precisa entender que esse corpo aqui não te pertence, você não pode fazer o que você quiser. Você tem que fazer só aquilo que o dono que está sob nova direção na tua vida quer fazer na tua vida. O mais interessante disso aí é saber, né, se a gente quer estar sob nova direção, né, se a gente quer realmente ceder, né, e dar, vamos lá, eu ouvi uma vez uma ministração que a pessoa falava que a partir do momento que a gente é transformado por Cristo, que a gente é lavado e remido, a gente dá o testamento da nossa vida para Ele. É um contrato, é como se fosse um contrato. Isso, exatamente. Ou um cheque em branco. Isso, e é dado para Cristo, e Ele que é capaz de falar o que você deve ou não deve fazer. O nosso problema em si é o quê? É que a gente não quer. E aí a gente tem que se colocar, a gente tem que se englobar nisso aí. É que a gente não quer, é difícil, a gente fica lutando contra nós mesmos. Não, eu vou fazer isso, eu acho que isso é bom, e isso aqui eu acho que não é tão bom, isso aqui eu não vou fazer, mas isso aqui eu ainda vou continuar fazendo, porque eu acho que é bom. E quando a gente vai provar da palavra de Deus, e da perfeita palavra de Deus, a gente entende que o que a gente estava fazendo é ruim. E aí, você está disposto a mudar? Pelo que você está falando, eu começo a entender aqui que é assim, não que a pessoa não quer, mas como ela já viveu uma vida antes ruim, e hoje ela vive com Cristo, muitas vezes ela quer voltar a fazer aquilo que ela fazia antes. Então ela não aceita essa nova direção na vida dela, e ela fala, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a fazer isso. Não é não aceitar, é que é difícil. A gente fala assim, mas para todos nós é difícil, né? Nesse momento a gente está lutando, nesse exato momento a gente está lutando contra nós mesmos. Então eu estou lutando contra a minha vontade de fazer aquilo que eu não devo fazer. É engraçado isso aí que você está falando, porque eu assisti um podcast essa semana e foi uma moça, que ela é modelo, não vou citar o nome, né? Por questões éticas, né? Como diz o Thiago. Ética não, é processo, a gente pode tomar. E nesse podcast, ela falava assim, que o pai dela tinha sonhado que um dia ela ia ser muito famosa, começou a contar a história dela é muito bonita, né? Só que ela não larga as práticas do mundo. E chega um dado momento que alguém pergunta pra ela se fazer sexo antes do casamento vai errar e tal, e ela fala assim, eu procuro nem pensar nessas coisas. Então assim, só convém a ela algumas coisas da palavra, alguns trechos, outros que não convém a ela fala assim, nem procuro pensar, porque eu quero viver aquilo, eu escolhi viver dessa maneira, né? Eu até comentei lá no serviço, ela é convertida ou ela é convencida? Né? Vamos questionar. Aí até falaram assim pra mim, mas você não pode julgar. Eu falei, calma aí,
Isso aqui não é julgamento. Ela está expondo a vida dela e eu tenho um senso crítico. Então, assim, aí eu até vou perguntar, pastor, é errado a gente ter senso crítico? Porque a partir do momento que eu não tenho senso crítico, eu começo a aceitar várias coisas na minha vida, porque eu não tenho senso crítico nenhum, né? E a partir do momento que ela abre a vida dela assim, e ela acaba falando para pessoas que vão pegar isso e vão praticar, eu falo, opa, Sobre né? o senso crítico, a palavra de Deus diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas Esse olha é o só, senso crítico. Tem um detalhe também assim, nós já tivemos a virada do ano, né? Dia 1º, ano novo. A maioria das pessoas vai naquele famoso, vou pular 7 ondas, eu vou pôr roupa amarela, minha vida vai mudar esse ano, vai ser diferente, a pandemia vai acabar, isso e aquilo, e vai colocando um monte de Empecilhos. coisas que aparentemente parece que vai trazer um benefício. Só que daí vai passando, já passou um mês, já estamos em fevereiro. E aí não muda. E aí vai chegar dezembro. Não mudou nada até agora. Aí daqui a pouco é março, abril, maio, junho. Aí o que aconteceu? Não mudou nada. Por quê? Aí vem isso daí que o pastor teve, né? Essa semana. Sob nova direção. Quem está na direção da vida dessas pessoas? Até no meio evangélico mesmo. Quem é que está direcionando a vida da pessoa? Será que ela se deixou, através do coração, se achegar a Deus para que Deus mude ela? Não é simpatia, não é religião, é Jesus. É isso aí. Se a gente olhar todos os personagens bíblicos que o pastor pregou essa semana, nós viemos trazendo uma palavra e a gente vê que tem um só que pode dar uma direção nova para a pessoa. É Jesus Cristo. Verdade, se você que está em casa talvez esteja dizendo assim, não, mas eu já fui transformado, mas ainda vive aprisionado. Aprisionado em coisas simples que te tiram da presença de Deus. E aí você diz assim, não, isso é comum. Não, eu não estou aprisionado. Está sim, está saindo, não está na presença de Deus. A gente tem que saber o que de fato é ser aprisionado. O que de fato é ser liberto também. Porque a gente acha, essa é a grande realidade. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas que são crentes, evangélicas, cristãs, qualquer denominação que queira falar, elas acham que é tudo na hora e acabou. E tem que ser... Elas acham, elas Não, foram ensinadas. o engano é achar que, não, eu só estou aprisionado se eu for louco e estiver morando dentro do cemitério, pegando pedra, me machucando e gritando como um endemoniado gadareno. Ah não, eu não sou assim, eu não sou igual ele, mas está aprisionado em um monte de Do coisa. mesmo jeito. Está aprisionado e não percebe, não consegue enxergar que está Só aprisionado. muda as coisas, né? Só muda. Nosso irmão Ricardo, pastor Ricardo, a graça e a paz seja contigo, espero que o senhor esteja bem. O pastor está aqui. Está participando online aqui. Ele está falando que uma das primeiras cláusulas do contrato está relacionada justamente com renunciar a si mesmo. E talvez isso aí seja mais difícil, né? Renunciar a si mesmo, né? Como é difícil a gente renunciar? Que é o caso dessa moça, que ela fala no podcast. Ela pega só aquilo que convém a ela. Ela não renuncia o mundo. Então, para ela fazer sexo antes do casamento é legal, vou continuar fazendo. Tô nem aí para isso. Ela fala, eu nem procuro pensar. Se você nem procura pensar, é porque você sabe lá no fundo que você vai ser cobrado de uma coisa que você não quer abrir mão. Entendeu? O meio dela cobra isso. É surreal você assistir esse podcast. De início você já é impactado com o que Mas ela ela se diz fala. cristã. Ela fala que é convertida. Não, mas peraí, hoje nós estamos vivendo algo que alguns artistas se convertem, sou cristão agora. E aí passa uma semana e já não é mais cristão. Então a gente está vivendo esse tempo de, não que seja uma moda, porque ser cristão nunca foi moda. Mas o povo, vou me converter, não gostei, então fica nesse negócio. E essas pessoas que não se entregam, que não renunciam verdadeiramente, elas pegam a Bíblia e dizem, isso eu aceito, isso eu não aceito. Lucas 9:23 fala o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, nega. Tome sua cruz e... Toma sua cruz e siga-me. Mas não é para seguir ele durante um dia por mês, né? 2 dias a cada 2 meses, não é um dia por ano. Ele fala,
tome sua cruz todos os dias. E as pessoas não querem. É todo dia. Não, É dia de renúncia. A verdade é que o evangelho hoje ficou fácil. É. Por quê? Prestem atenção, aprendemos assim. E por que aprendemos assim? Porque somos gananciosos. Nós estamos mais interessados naquilo que estão oferecendo do que naquilo que é bom para nós. Então, aqueles que se dizem ser, oferecem coisas para as pessoas, elas aceitam e está tudo bem. Exemplo, olha, você vai receber o seu milagre quando você vier tantos dias na igreja. Olha, você vai receber o seu milagre quando você fizer tanto na igreja. Então as pessoas, elas não estão interessadas em absorver conhecimento, sabedoria, trabalhar o espiritual, elas não querem isso. O que elas querem verdadeiramente é aquilo que estão oferecendo. E aí aquilo que eu disse, por que o peixe é pego pelo anzol? Porque ele está interessado na minhoca. Ele está interessado naquilo que está no anzol. Ele não está olhando para o anzol, que é uma armadilha. Ele está olhando para aquilo que está ali, disfarçando o anzol. E cai. O povo de Deus é a mesma coisa. Vivendo nos dias de hoje, mais interessados naquilo que estão oferecendo do que naquilo que Jesus disse para eles fazerem. Me segue. Renuncia. Aquele que não renuncia não é digno de mim. Olha quanta coisa pesada que Jesus disse. Se você não renuncia à tua própria vida, você não é digno. Então é isso mesmo. Aquele que não deixa pai e mãe, aquele que não deixa seu próprio marido, a sua própria esposa, em nome de mim, não tem parte comigo. Olha só que pesado que é. Olha o pensamento das pessoas. Não, eu casei com a minha esposa e quando ela morrer, nós vamos nos encontrar no céu e nós vamos ficar juntos lá. Meu irmão, se prepara, porque é cada um por si. É o que a Bíblia diz, a salvação individual. Ninguém, eu vou fazer minha família lá, eu e meu filho. Não, você tem que buscar pela tua salvação, você tem que buscar por aquilo que vai encher o teu espírito. As pessoas estão com o espírito fraco, pouca busca. O interessante é assim, raquítico, né? O interessante é que a gente está falando e a gente está comentando de pessoas que são cristãs, pessoas que teriam que ter um entendimento mais apurado para isso. A gente não está falando do mundo. Então, mas é engraçado porque a gente não pode colocar a culpa só nas pessoas, mas sim quem os instrui, está instruindo ela. Por quê? Porque existem os pastores que são lobos, né? Então, assim, eles estão criando esse tipo de exército, né? São eles que estão levantando. Mas eu digo assim, Jéssica, vamos analisar. A palavra de Deus fala que a gente é atraído e incomodado pela nossa própria concupiscência, nosso apetite pelo pecado. Se essas pessoas estão indo até isso, não é porque elas de fato querem aquilo? Sim, mas se elas já são doentes, se elas já estão vindo de um mundo doente e entram numa igreja doente... Peraí, então. Vamos analisar. Se nós entendemos nessa concepção, vamos colocar a culpa somente nas ovelhas. Isso. As ovelhas são as culpadas, os pastores não são culpados. Exato. Eles estão enganando, mas eles não são culpados. Os culpados são as ovelhas que caíram. Não é isso. Exato. Não é isso. Primeiro, está errado o cara que colocou a isca no anzol. Os dois. Porque ele está mal intencionado. Ele está disfarçando o anzol, colocando uma isca ali para cobrir. E está errado o peixe que está olhando só para aquilo. Então, de fato é isso. Tem pessoas que ela e não deveria estar acontecendo isso, não deveria acontecer isso de fato. Por quê? Porque as pessoas elas são atraídas por uma boa fala, por uma retórica legal. Eles são atraídos geralmente por isso. E aí depois que a pessoa é atraída, ela cai naquela rede de mentiras e assim por diante, ela gosta daquilo. Só que, vamos lá, se aquela pessoa realmente é de Deus e Deus tocou ela, será que de fato Deus é tão poderoso para chegar e falar assim, não, vou tirar essa pessoa da mentira? Eu creio nisso. Então, você antes de você falar, eu estava pensando, tem uma passagem de Apocalipse que fala assim que existe, né, uma igreja prostituída. E aí há uma voz que diz assim, saiam dela, saiam dela. Então, esse saiam dela é os profetas sinceros que estão aqui na terra pregando a verdade, porque ainda tem, pastor. Ainda tem os remanescentes de Deus, que nessa última, eu falo empreitada porque é o tempo do fim, pastor, não tem por onde correr. Até minha esposa, você fala do fim. É porque daqui não vai melhorar, não vai melhorar. Eu vou falar do começo não tem como mais, nós estamos pro final. E aí tem essa passagem que fala em Apocalipse, povo meu. Saiam dela, povo meu. Então eu creio que os sinceros, aqueles que
vários lugares estão, eu creio que Deus vai reunir essas pessoas. Mas eu vou dizer para Pelo você, coração sincero. é muito difícil. É É. muito difícil, porque enquanto eu era membro de igreja, eu não sabia de coisas. O que acontecia comigo? Eu entrava na igreja, sentava no banco, ouvia, depois saía e ia embora para minha casa, acabou. Mas aí quando eu comecei a me aprofundar, evangelista, pastor, aí você começa a conhecer o que Mas acontece. olha só, pastor, vamos ver o poder de Deus nessa hora. No sentido de um coração sincero. Deus eu ele creio que iria te Deus- alcançar de todas as formas. Sim. Por quê? Porque ele conhece seu coração. É. Então, quando a graça dele é derramada sobre um coração sincero, é difícil, é impossível, na verdade. Eu vou falar essa palavra. É impossível que você não saísse dali. Mas aí, sabe, você tem um livre-arbítrio. Sim. Cara, você tem isso. Então, é igual o Paulo falou, Jesus vai falar com você? Vai. Mas se os teus ouvidos não estiverem abertos, você vai receber as consequências, porque você é livre. Mas olha só, Entendeu? vamos entrar nessa dicotomia de arminiano e calvinista, né? Gente, imagina só. Deus ele já sabe Ele já sabe de você, do pastor, de mim, do Paulo. Ele já sabe em quem ele vai derramar a graça e qual de nós, ou se todos nós, iríamos resistir ou não àquilo. Deus já sabe disso aí. A gente está falando na área calvinista. Beleza, a gente tem a nossa própria escolha. Só que Deus ele já tem a resposta anterior a isso. Então, de fato, ele sabe que se você está naquele lugar e não vai sair daquele lugar porque aquela retórica é boa, porque aquela fala é boa, porque o papo é bom, ele já sabia muito bem que você não era dele. Por mais que, às vezes, ele derrama graça sobre a sua vida, até toca o seu coração por um pouco de tempo, porque a sua vida vai alcançar uma outra pessoa que a graça dê certo. Por isso que eu não desprezo nem o calvinismo, nem o arminianismo. Mas eu respeito os dois. Mas olha só, às vezes, por exemplo, a pessoa está dentro da igreja, está enganada, ela tem medo de sair, porque o pastor sabe, a gente já comentou de alguns amigos meus que são de igreja, eles estão bitolados, mas eu acredito que eles são de Deus, porque eles lutam ali. Só que a forma certa deles estarem ali é daquele jeito. Se eles viessem talvez a congregar com outras pessoas que não fossem daquele jeito, talvez eles desviariam. Mas às vezes Deus não quer alcançar nem a vida deles, às vezes Deus quer alcançar a vida da esposa dele, da filha dele, da sogra dele. Você está entendendo? Então é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas eu ainda creio que a pessoa vai ter uma nova direção. Sim, com certeza. Sim, eu acredito. O objetivo do nosso papo hoje aqui não é falar para você sair da tua igreja. Não, portanto é que ninguém sabe qual é a igreja certa. Se eu falar para você, olha, essa igreja aqui é a certa, eu estou mentindo. A gente estava falando de Atos dos Apóstolos, é a primeira igreja, né? Igreja perfeita, né? Passou alguns anos ali, você viu como a igreja ficou? Você viu como que era? De início era perfeito. Legal, quando a gente começa a ler o livro de Atos, aí a igreja é legal, todo mundo vende as suas posses e tal, divide entre si, daqui a pouco começa um a querer ser mais que o outro, e daqui a pouco Paulo está repreendendo Pedro, quando a gente vai ver o pato comendo ali solto. Então assim, é complicado. É simples, mas a gente complica. Simples, mas a gente complica. É verdade. É que é diferente, a gente tem várias cabeças aqui, a gente tem, por exemplo, hoje a gente está 4 pessoas aqui pensando, todo mundo junto, né? Mas eu tenho uma opinião, a Jéssica tem uma, o pastor, o Paulo tem outra, e a gente tem algumas coisas que a gente diverge e outras coisas Sim, que a mas gente concorda. eu, na minha visão, de tudo que a gente está falando, existe o poder da persuasão. Se uma pessoa tem o poder de persuasão, ela te convence que aquilo é certo, ela te convence que você tem que pregar aquilo que ela está dizendo que é certo, e você vai indo naquilo. Mas por quê? Por medo? Porque você foi persuadido por aquilo. Presta atenção. Esses dias eu estava ali no YouTube caçando alguma coisa para ouvir, aí veio lá, Hare Krishna. Eu falei, Hare Krishna? Aí eu coloquei no YouTube, significado de Hare Krishna. E aí veio as explicações. Não, porque eles adoram um só Deus. Eles, através das músicas, eles adoram a Deus. E eles vivem, tem um lugar, é aqui em São Paulo, que é como se fosse um sítio que eles vivem lá. E lá tem algumas regras, eles adoram só esse Deus, o Krishna, uma coisa assim. E eles vivem em sociedade acreditando naquilo. Então eles estão vivendo por quê? Porque alguém com poder de persuasão diz para eles, olha, isso daqui é o certo. Não estou dizendo que não é o certo.
Não é isso. Mas Não, eu alguém não tô diz, dizendo que não é o certo. não, ô, Tiago, existem muitas religiões. Milhões, né? Claro, Jesus diz que ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Mas aí existem. Não adianta a gente tapar os olhos para isso. Existe a Umbanda, existe católico, existe presbiteriana. Porque pelo simples fato da gente falar assim que isso aí não vai mudar. Sim. Se a gente falar assim, essas daí estão erradas, não E o que eu mudar. tô querendo dizer, o Hare Krishna acredita que o Krishna é o Deus. É o Deus deles, que eles servem, eles cantam e adoram o Krishna. Na congregação é aquele, na Umbanda é aquele. Então cada um persuade para aquilo que acredita. Então não adianta eu dizer assim, a pessoa está na igreja evangélica e está enganada. É porque alguém persuadiu para dizer que aquilo é verdade. Esses dias eu estava conversando com o pessoal daquela... Como que é o nome daquela religião que... Tipo que nem o Bob Marley, Rasta, né? Rastafari é religião? Rastafari é religião. É Rastafari? Acho que é Rastafari que chama mesmo. Mas você sabe que o Bob Marley acreditava em Deus. Não, As em Deus. músicas deles falam Em Deus, mas assim, Rastafari que fala? Eu acho que é Rastafari. Eles acreditam que Jesus já veio um tal de Emanuel, não sei o que, e assim por diante. E eu estava conversando com eles para ver, né, como que funciona e tal. E ele, assim, pelo que ele passou para mim, gente, ele falou: não, a gente respeita os livros do Antigo Testamento, Moisés, o Novo Testamento, a gente usa a Bíblia. Eu falei: tá, mas como que é isso? Mas eles acreditam em um monte de coisas a mais, né? E essa questão de você morre, vive de novo, e assim por diante, e vai falando. E eles acreditam que a erva, a maconha e tal, que eles podem fumar e tal, normal, que para eles não tem problema algum. Só que eles se desligam, olha só que loucura. Eles se desligam totalmente desse mundo. Ou seja, vamos lá, eu, Thiago, sou eu vou ver se é Rastafari mesmo, se é isso depois, mas eu sou o Thiago, sou dessa religião e tal. Eu tenho uma empresa de gesso e eu vou trabalhar, eu não vou ser escravo de ninguém, não vou trabalhar em empresa nenhuma, eu vou viver pra mim, eu vou lá comprar uma casa no meio do mato lá, vou plantar as minhas plantas, minhas ervas, meu negócio, é assim, sabe? Comunidade. Mas assim, vou expandir meu negócio, vou fazer uma plantação. Não, mas eles são bem assim, pelo que ele falou, a conversa foi muito legal. Eles são bem bacanas, mas assim, eles acreditam em um monte de coisa, eles acreditam na dualidade de Deus, que é uma coisa muito estranha pra gente, né? Os americanos pensam muito nisso, por exemplo. Deus, é Deus e o seu lado bom e o seu lado ruim, ou seja, Deus, o lado bom é Deus, o lado ruim é o diabo. Eu falei, mas aí você está se contradizendo. A gente comentando, né? Mas por quê? Porque se você falar para mim que Deus e o diabo são a mesma pessoa, e ele falou de fato, talvez ele não entenda, né? Mas ele de fato falou isso para mim. Eu falei, se você estiver falando para mim que Deus e o diabo são a mesma pessoa, você está falando que eles têm o mesmo poder. Não, mas não é isso. Então, pois é, você está vendo? Então tem muita coisa assim que se diverte. Você fala que segue a Bíblia, todos os preceitos da Bíblia, mas você não acredita no que a Bíblia fala. Ou seja, se você pegar só o que você quer do texto, quando você for a Bíblia, você só vai ler aquilo que você quer ler. Então é bem complexo. Hoje em dia é isso aí, o que a menina falou. Isso aqui eu aceito, mas isso aqui eu não vou nem ler. Mas eu ainda vou bater na tecla e vou falar sobre o poder da persuasão. Porque estar sob nova direção vai depender muito da pessoa que está ali. Tá, estou sob nova direção. Tipo, assumir o mercado era falido. Assumir o mercado continuou falido, não vai ter jeito. Agora, o poder da persuasão. O cara diz para você que você vai ser transformado. E para ser transformado, você tem que explodir. E a pessoa se explode. O poder da persuasão é tão grande que a pessoa vai lá e fala: eu vou me explodir, eu estou renovado, eu estou sob nova direção. Então, assim, a nova direção pode ser para o bem, tanto quanto para o mal. Olha que legal. O pastor Ricardo hoje está ajudando a gente bastante aqui. Ele falou assim: queridos, a Bíblia está se cumprindo. Estamos vivendo o período mencionado pelo apóstolo Paulo na carta de Timóteo, que muitos desejarão relacionar-se com Deus sem renúncia. 2 Timóteo 4:3, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Exatamente. Eu vivo numa sociedade que eu quero aquilo. Eu estou interessado naquela isca, então eu vou pegar aquela isca, mesmo que por trás tenha um anzol que eu vou morrer. A gente pode falar da homossexualidade dentro da igreja,
que hoje muitos pastores evitam falar, porque eles vão ser considerados pessoas que estão julgando o modo de viver dessas pessoas. E a Bíblia nos ensina que não, que a gente deve falar, né? A gente deve apresentar para elas, né, a verdade, instruir ela no caminho que se deve andar, no caminho, o caminho junto com elas, né? Então, você vê isso, então pastores aceitando porque existe um grupo lá fora que é gigante, então você é famosinho dentro desse grupo, né? Então assim, envolve vários aspectos, né? Hoje a gente não pode falar nada. A gente não tem liberdade, né? Eu creio na Bíblia, mas eu não posso falar da Bíblia, né? Porque eu vou te ofender. Dependendo do teu modo de viver, né? A Bíblia, isso aí a gente já está ultrapassado já. O nosso povo é outro, nossa... evolução, evoluiu, entendeu? Não pode falar. Teve até um pastor que disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Eu acho que foi... Talvez as pessoas interpretaram de uma forma, porque cada um interpreta do jeito que quer. Mas a forma que ele falou, vamos atualizar a Bíblia, eu acho que ele quis dizer de algumas coisas que eram feitas no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, para o povo judeu, que não vou aplicar aqui. Porque também é assim, né, pastor? As pessoas querem falar de um livro que às vezes ela nem conhece tanto assim, né? Exato. Porque se a gente que lê um pouco entende as coisas que estão escritas na Bíblia, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Que o Jornal da Manhã. É verdade. Se a gente for ver. Porque tem tanta passagem lá que, nossa, está escrito isso, olha só o que está acontecendo. Você começa a ligar um monte de coisa. Coisas que vão acontecer. Tem vários livros que não aconteceu ainda, coisas que estão acontecendo. Se você prestar atenção de verdade, tudo que as pessoas disseram até hoje já estava na Bíblia. Sim. Já estava lá. A pessoa inventou a religião ali, ela copiou as coisas da Bíblia ali, está trazendo para cá. Quer dizer, está copiando tudo da Bíblia, tudo é copiado da Bíblia. Muitas pessoas falam que é legal quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está com o jornal do lado. Somente Apocalipse, né? O livro de Apocalipse e o livro de Daniel, ele é bem complexo, mas ele é um livro que ele traz muitas verdades, sempre os Tessalonicenses também, então eles vão juntando muita coisa ali que a gente vê de fato acontecendo hoje. Você pega Daniel também. Acho que é Mateus 24 que fala do início das Isso. dores, né? Daniel, então, se você pega, Daniel é aquele que falou sobre a ciência, sobre a tecnologia. Então, não é à toa que as pessoas hoje elas querem uma igreja light. Uma igreja que não cobra, uma igreja que você pode fazer o que você quiser, uma igreja que você pode se vestir do jeito que você quiser. Então assim, por que eu vou numa igreja onde o pastor fica dizendo isso e aquilo, não pode isso, não pode aquilo? Se eu posso ir lá na igreja do fulano, que eu posso vestir mini saia, que eu posso fazer sexo antes do casamento, que eu posso fazer tatuagem, que eu posso fazer tudo. É só eu ir pro culto, eu saio, eu vou pro bar, não tem problema nenhum. O que tanto se era criticado na igreja católica, que você ia na igreja católica e depois você podia fazer o que você quisesse, a igreja evangélica está do mesmo jeito. Está pior às vezes, né? Está pior. Porque se a gente for observar, a igreja católica hoje em dia é muito mais criteriosa do que as igrejas evangélicas. E você vê o povo devoto ali, Exatamente, é difícil falar isso aí, mas é verdade. O critério deles hoje em dia está muito mais pesado do que o cristianismo. Se você vê, tem padres falando aí verdades que o pastor não fala. Porque se o pastor falar, o membro vai embora. Tenho visto uns vídeos aí, uns pastores falando umas verdades aí que eu vou falar. Pregar o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. Mas hoje em dia os pastores pregam o que elas querem ouvir. Por quê? Quanto mais ele prega o que elas querem ouvir, mais as pessoas vão ficar. É isso que eu quero ouvir. É isso que eu quero ouvir. É isso que eu quero ouvir. Elas não querem mais ouvir. Você não pode fazer sexo antes do casamento. Você não pode fazer isso. É o evangelho da cruz. Não tem cruz o evangelho de hoje. Não tem cruz. Não quer ter a cruz que tem hoje. Quem quer saber de fazer o sacrifício? Não. Presta atenção. Quando eu conheci a igreja, eu era juntado com a minha esposa. A gente não era casado no papel. E aí a gente começou a conhecer a Cristo e falou, poxa, peraí, a gente está em pecado. A gente não é casado, a gente está em pecado. Não, a gente só vai fazer quando casar. E a gente ficou 3 meses lá sem ter o ato sexual até se casar. Nos casamos no cartório, nos casamos na igreja para cumprir o que está escrito na Bíblia. E Deus abençoou, né? E Deus abençoou muito.
E aí as pessoas olham a vida desgraçada que levam. Esses dias eu disse uma coisa muito pesada na igreja, que muitas pessoas estão comendo migalhas e acham que é bênção. Quer dizer, como uma migalha ali, eita, Deus está abençoando. Aí passam uns 7 anos de miséria. Aí aparece uma migalha, eita, Deus está abençoando. Meu irmão, se creres, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia Sagrada diz isso, e pessoas comendo migalha achando que estão sendo abençoadas. E o pior, né? Fala que foi para a igreja e escutou a voz de Deus. Que voz é essa que vai contra a própria palavra dele? É igual o Paulo falou, não faz sentido. Não tem sentido. Está indo contra a própria palavra de Deus, entende? Essa é a loucura. Teve um domingo que o Paulo pregou e falou, e aí, já estamos em janeiro. Já passou janeiro, acabou janeiro. E aí, você fez o quê? Você mudou, você não mudou? Você continua vivendo a mesma vida? Você está com a placa de sob nova direção, mas por dentro continua a mesma coisa. Escuta, sob nova direção não é vestir uma roupa, não. Porque é o que nós entendíamos antes como cristão. Peraí, virei crente, tenho que trocar minha roupa. Não posso usar bermuda. A roupa externa. Exato, externa. Mas por dentro continua o mesmo. O que adianta você pintar a fachada, voltando a falar de sob nova direção, pintou a fachada do mercado, por dentro continua igual. Não adianta você pintar a fachada. Ah, pintei a fachada, ficou bonito, todo mundo vai olhar e vai dizer, nossa, que fachada bonita, mas por dentro não mudou nada. Quem entrar e ver não vai ver diferença nenhuma. Então, o interessante desse tema, esse tema é muito abrangente, o interessante disso é justamente isso, é que a gente, e o que eu acredito é que a gente luta contra isso constantemente até o final da nossa vida. Não adianta falar assim, hoje eu cheguei num patamar em que eu posso fazer, eu não posso acessar por isso. Mentira. É uma mentira da mais lavada que tem possível. Pode ser que aquilo fique mais fácil para a gente, por ter experiência, por ter passado por aquilo, a gente consiga, com mais naturalidade, desenvolver esse assunto. Mas sempre vai ter alguma coisa. O apóstolo Paulo disse, a vida que vivo na carne. Em nenhum momento ele disse assim, a vida espiritual que eu vivo. Não, a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então nós estamos no mundo, nós estamos convivendo o joio e o trigo, estamos juntos. Nós estamos nascendo ali, crescendo juntos, estamos aqui. Quem vai fazer a separação? É Deus. É Deus. O problema em si é justamente isso, né? Deus, na hora certa, na hora correta, Ele faz a separação. E aí, às vezes, a gente ainda fala, Senhor, Senhor, que nem... Senhor, eu não curei pessoas em Seu nome, eu não profetizei em Seu nome. Já pensou como que vai ser difícil quando chegar na frente de Deus e falar, mas Senhor, eu curei em Seu nome, eu profetizei em Seu nome, eu era do fogo. E quando eu falava, a igreja subia, e o fogo subia, e Ele falava assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. É muito pesado. Eu quero saber de você que está em casa, você que está acompanhando a gente aí, o que você acha? Você foi transformado? Ou você acha que você continua aprisionado? Aprisionado, meu irmão? O diabo está me aprisionando. Podemos até dizer, porque o endemoniado gadareno, quando foi falar com Jesus, ele disse, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, uma legião estava na vida daquele homem. Quase 2.000. Então, quase 2.000. E aí você imagina, eu não sou aprisionado, não. Está aprisionado e não está entendendo que está aprisionado. Então, pastor, tem que fazer na igreja uma sessão de descarrego. Vamos fazer, como é que chama? Libertação. Um culto de libertação para libertar o povo. Meu irmão, adianta. Me diga a verdade. Volta 7, pior depois. Eita, nós! Ô Paulo, escuta, nós já estamos aqui na igreja há 8 anos, 8. E eu nunca fui para a pessoa orar por mim para fazer uma sessão de descarrego lá para tirar. Meu irmão, eu sei as lutas que eu passo. Eu sei as sopradas no ouvido que o diabo dá. E o que eu vejo isso aqui, nós que estamos aqui, o diabo apresentando muitas coisas e a gente caminhando na dificuldade, na luta. Às vezes nós pensamos, puxa, será que eu vou aguentar? E estamos aqui de pé. Estamos de pé. Essa é a diferença. Talvez a pessoa olhe para você, Jéssica, e diga assim, a Jéssica não vai aguentar não, quero ver. E a Jéssica está ali, ó.
acabada, derrubada, mas eu estou firme, eu continuo. E é isso que Jesus quer ver. Isso aí. Em Apocalipse lá está dizendo aquele que perseverar até o fim. Então você pode dizer o que você quiser. Eu sei as lutas que eu passo, eu sei as dificuldades que eu passo, mas estou aqui firme com Jesus. E esperando o dia ou da minha morte ou da volta de Cristo. Duas coisas que vão acontecer. Não sei qual vai ser a ordem dessas coisas. Ou eu morro primeiro, ou Jesus chega primeiro. Sim, Jesus volta. Olha, pra você ver, uma coisa que eu passei um tempo atrás, eu nem cheguei nem a comentar. Eu faço parte ainda de um grupo, de uns amigos meus que tocavam comigo quando eu era do mundão. E aí, um desses amigos meus estava comentando que tinha falado com um cara, acho que o cara de uma empresa dele lá, e o cara tinha um podcast. Um podcast também. O cara, ele tinha apresentado, acho que pelo vídeo que tinha no YouTube, um dos trabalhos que a gente fazia antigamente, e o cara gostou muito. O cara falou, cara, será que você não consegue, olha só, você vê como que o diabo é. Será que você não consegue reunir esse pessoal de novo para a gente poder fazer um podcast e a gente apresentar o trabalho do seu grupo, do grupo que eu tinha antigamente, para apresentar novamente e tal, isso aí. Aí ele pegou e mandou isso aí. Você vê como que a gente é? A gente é fraco, gente. Bateu assim, deu uma vontade de falar assim, né? Isso é legal, pode ser. Não tem nada a ver, né? Caramba, podia ler. E eu falei, só que aí a gente lembra na hora, é justamente isso, a gente lembra na hora e fala assim, eu não vou fazer isso com meu Deus. Eu não vou fazer isso com a minha família. Eu não vou fazer isso com o lugar onde eu congrego, eu não vou fazer isso. Primeiro é Deus. Então essa luta constante a gente vive a todo momento. Porque o nosso ego fala mais alto. Já pensou? Olha o meu pensamento. E eu sou fraco, todo mundo é fraco. Mas se eu vou lá e de repente aí o cara fala e aí aparece alguém e patrocina. Você está me entendendo? Ia me tirar do caminho de Deus. Era uma seta do maligno. E às vezes as pessoas não enxergam as setas que o maligno joga. E aí a gente pensa que é uma seta boa. Talvez um prato para você comer só ali, só momentâneo, né? Naquele momento ali. Ou tá um momento feliz, o diabo bota um prato, você come e acabou. Destruiu toda a tua vida. Eu sou da opinião, assim, pela palavra mesmo que o pastor pregou ontem, foi ontem, né? Do endemoniado. Eu creio que tem sim manifestações malignas nas pessoas, de pessoa ficar endemoniada mesmo, eu creio nisso. Mas eu creio também na libertação de Jesus de algumas formas assim, que não existe uma regra para Jesus libertar a pessoa. O pai do pastor bebia, era alcoólatra, e Jesus libertou ele como? Ele foi assistir um culto, a palavra veio até ele, não precisou imposição de mão, não precisou um teatro nenhum. Eu já vi também casos de pastor ir lá e expulsar. E Deus já me usou também para expulsar, por isso que eu não posso falar daquilo que eu também... Sim, porque senão não teria na Bíblia. Que Jesus expulsou o demônio. Isso daí é fato, existe. Só que eu creio na palavra também que Jesus fala que pelas palavras que eu estou dizendo a vocês, vocês estão limpos. Falou para os discípulos, né? Então a palavra é o que faz a diferença na nossa vida. O combustível do crente é a palavra. Se nós estamos aqui de pé, por quê? Porque não faltou palavra alimentando a nossa alma. E é o que está fazendo a diferença nos dias de hoje. Isso é verdade, Paulo. Porque se você estiver andando sem a palavra, é como se você estivesse vivendo sem comida nenhuma. É isso aí. E é por isso que a gente insiste aqui na igreja, leia um versículo por dia. Você não tem força para ler um capítulo? Exato. Leia um versículo. Não é questão de ser melhor ou pior que alguém, mas é a questão da diferença. O que está fazendo a diferença na nossa vida é o reconhecimento da palavra. De dizer assim que um versículo faz a diferença no dia a dia. Quer dizer, você está todo atribulado, aí até vem na sua mente assim, uma palavra, você fala assim, é verdade, eu vou seguir em frente. É isso, né? E é o que a gente estava esperando, né? É o que a gente estava esperando. O problema é a gente também não se alimentar, né? O Paulo tocou num assunto que a gente acabou não tocando aqui. Comer a gente come bastante. O problema é do que você está se alimentando. Se eu estiver mais me alimentando da carne, o pastor sempre fala isso. Qual é o alimento que você está se alimentando? Se você estiver se alimentando mais da carne, é justamente disso que você vai estar mais forte. Mas se você estiver se alimentando da palavra de Deus, você vai estar forte. E aí quando a hora ruim vier sobre a sua vida, você vai ter forças para se desvencilhar dela. E a verdade é que só sabe disso quem enfrenta.
Quem está enfrentando lutas e dificuldades, mas firmado na palavra e continua de pé. Poxa, eu só estou de pé porque eu estou firmado na palavra. Tudo que está à minha volta está dizendo para mim, para. Mas firmado na palavra eu continuo. E a pessoa não entende, ela não tem tempo de ler a Bíblia, mas tem tempo de assistir novela, de assistir besteira na televisão, tempo para tudo, Facebook, Instagram. Aí, tem uma variedade de coisas para você perder o teu tempo, mas aquilo que você vai ganhar, você não pega, a Bíblia. Ou mesmo, eu disse, pessoal, baixa aí a Bíblia online, todo dia ele manda um versículo para você. Leia aquele versículo, é fácil. Está no celular, mas a pessoa usa o celular, Facebook, Instagram, Pinterest, sei lá o que, TikTok. Tem um monte de a pessoa tem tudo isso menos a Bíblia online. E aí ela não lê um versículo por dia, não se firma na palavra de Deus, e aí vem a primeira tribulação, a pessoa se afasta da igreja. Ah, estou fraco. Está fraco por quê? Fica sem comer uma semana, fica sem almoçar, sem jantar, você morre. A mesma coisa é espiritual. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você morre espiritualmente. E aí você volta a fazer as coisas do mundo. Não preciso mais de igreja. A pessoa vai dizer isso. 2 anos de pandemia, não fui para a igreja. Quer saber? Nem preciso mais de igreja. 2 anos, nem li a Bíblia. Não preciso mais de Bíblia. 2 anos, Deus não fez. Nem preciso mais de Deus. Aí a pessoa acha que ela nasceu de chocadeira, que ninguém fez. Ela fala, plim, nasceu ali. Não existe o Criador. Não existe mais o Criador. Porque a pessoa acha que ela é autossuficiente. Mas aí a pessoa vai ver que ela não é autossuficiente diante de uma enfermidade. Uma enfermidade talvez para a morte. Nós vimos aqui a pastora Ludmila Ferber lutando desde 2018 contra um câncer. E Deus recolheu ela. Aí, talvez algumas pessoas vão dizer, tá vendo? Lá, Deus não cura. Que adiantou, né? Tipo assim, que adiantou o serviço? Deus tomou ela, disse, chega de sofrer, vem pra cá. E tinha um propósito também. Então, mas diga se ela não lutou, diga se ela não... Aconteceram algumas coisas, mas diga se ela não subiu no altar, se ela não pregou a palavra de Deus, se ela estava falando de Deus. Em nenhum momento eu vi ela dizendo, sabe, o pessoal acha que eu vou morrer. Não, estou lutando, vou pregar a palavra, eu quero continuar. É o sonho de quem tem amor pela palavra, de morrer em cima do altar, morrer pregando a palavra de Deus. É isso que a gente procura, né? Eu tenho pessoas que congregavam conosco que passaram justamente por isso. Eles deixaram de se alimentar da palavra, né? Basicamente foi isso. Deus não era a direção da vida deles. Eles até construíram um casamento meio que sólido, né? Pelo menos à vista, né? Uma roupa de enganação. Era aparência. Isso. E hoje em dia, você vê que eu estava comentando até com essa pessoa, o diabo às vezes não queria nem você, nem seu esposo, porque eles se separaram. Houve uma traição, eles se separaram. Às vezes queria seus filhos. E hoje em dia eu vejo os filhos deles do jeito que o mundo está. E nasceram, pelo menos o mais novo, nasceu dentro da igreja. E é triste a gente ver isso aí. Eles estão separados. Estão separados. Então, aí que está o problema. Não fugindo do assunto sobre nova direção, mas a pessoa, se ela não entender que ela está sob nova direção e seguir aquele caminho, ela está influenciando a família dela toda. Porque separou, os filhos vão olhar para aquilo. Os filhos também não vão querer saber de igreja. Para que eu vou para a igreja? Meu pai estava casado com a minha mãe na igreja, separou. Então, olha a influência que tem dentro de casa. E essa influência vai muito além. Vai nos amigos dos filhos, vai nos amigos do marido, vai nas amigas da esposa. Então, assim, olha lá, fez tudo certinho dentro da igreja, estavam indo para a igreja, separaram. Então, para nós entendermos isso. Você casou com a Daiane, é um casamento até que a morte separe. É o que nós entendemos. Que morra ela primeiro, acho, né? Deus que me livre. Alguém vai morrer hoje. O Cláudio Duarte falava assim, que ela morra primeiro. Então é assim, a gente precisa entender. Estou sob nova direção, a mudança vai acontecer gradativamente. Certo? É isso aí, pessoal. Nós já estamos chegando no final. Por que no final? Porque o pastor está aqui conosco aqui, ó. Obrigado pelo elogio aqui, pastor. Excelente pensamento, viu? Obrigado. Mas o pastor passou mal, ele chegou do hospital tarde, ele não pôde ver. O assunto não seria esse, nós tínhamos outro assunto, mas a gente resolveu fazer esse podcast hoje já para abrir 2022
para não ficarmos tão fora do podcast. As pessoas vão acostumando. Ah, não tem podcast? Ah, não vou assistir. Ah, quer saber? Vamos pôr no Big Brother. Ah, vamos assistir a novela, ao final da novela. Meu irmão, 9 horas vai começar. Eles estão fazendo cenas cortadas dos 10 mandamentos. Eu gosto pra caramba assistir. É melhor do que assistir porcaria, né? Você está assistindo algo que está falando da Bíblia lá. Porque eles chegaram mais perto da Bíblia foi lá os 10 mandamentos. Pastor, deixa eu perguntar uma coisa antes de encerrar. Diga. Pode ver, coxinha, pode. Quantas vezes você assistiu os 10 mandamentos? Acho que umas 4 vezes. Não. Foi só isso, não. Foi só essa semana, tá falando, né? Olha, pra você ter uma ideia, eu tava Você passando sabe de cor já, né? Que vai passar. As vozes, eu já sei as vozes. Tava passando de canal e eu cheguei no canal, o Canal Brasil, é um canal do governo. E tava passando os 10 mandamentos, eu vou acompanhar. Eu gosto, é legal. Eu prefiro assistir aos 10 mandamentos do que ficar assistindo besteira na televisão. Amém? Amém. Pessoal, que Deus abençoe a tua vida. Qual é o próximo podcast? Dia 10. Dia 10. Dia 10 nós vamos receber aqui 2 homens de Deus. Vocês vão ficar sabendo em breve. Mas já está tudo fechado com eles. E nós vamos receber. E nós vamos marcar aqui um novo dia com o pastor Ricardo. Já para esse mês, já? Vamos fechar com ele para esse mês. Isso. Vamos fechar com o pastor Ricardo para esse mês. Dia 17. Dia 15, né? Isso. A gente vai ver. Deixa o melhor dia com o pastor. Se o pastor estiver mais tranquilo, a gente vai já remarca já. Ele é um homem de Deus. O Senhor vai trazer a palavra para vocês também, bacharel em teologia, então vai vir muita coisa boa. Conteúdo. Então, acompanha aí a nossa página no Facebook sobre o podcast. No YouTube também, sobre o podcast, entra lá. O nosso símbolo é esse daqui, ó. Quando você entrar no YouTube e colocar lá sobre o podcast, é esse logotipo aqui, ó. Entra, curte a nossa página. A nossa página não. Curta o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, fique por dentro de tudo, compartilha com todo mundo que está vendo aí. Vamos fazer esse negócio crescer aí. Vamos fazer essa pipoca estourar. 2022 é o ano da pipoca estourando. É isso, pessoal. Quem não gosta de um bom bate-papo? E é isso que a gente está tentando trazer. É para quem gosta de um bom bate-papo, de fazer uma conversa, um bate-papo descontraído. E eu tenho certeza que se você está acompanhando é porque você gosta. Convide os seus amigos para curtir a nossa página também e o nosso canal do YouTube. E é isso aí. Fala aí, Jéssica, alguma coisa? Usar a fé de um modo inteligente, né? Eu acredito que o nosso bate-papo aqui, né? A gente traz muitas coisas, né? Muito conhecimento da Bíblia, né? Tenta trazer pessoas assim, né? Como o pastor Ricardo, a esposa dele, a Dani, que foi um dos podcasts maravilhosos, né? O Jimmy também foi O top. Jimmy também, né? Acho que todos, né? Assim, algumas exceções aí, né? Mas é isso, né? Usar a fé de um modo inteligente, de uma maneira inteligente, né? Tirar um pouco dessa... Às vezes a gente tem umas crenças, né, dentro da gente, que vem carregando Bitola, né? Bitola na cabeça, né? meio esquisito, né? Assim, então tirar essas esquisitices aí, né? E aprender, né, cada dia mais e mais com o Senhor Jesus. O Né? bate-papo traz assuntos bons para. É leve, descontraído, não é uma entrevista, né? Igual nos programas. Não, a gente aqui tá no assunto, depois vai parar no outro, aí dá uma brigada, aí para de novo. Tá risada, come um pouquinho. É isso. Toma café. 2022 está liberada comida aqui, pastor, na mesa já? Bom, Ô, glória! Vou deixar o Paulo falar, que o Paulo que mais fala. Eu não gosto, falando bastante. eu não gosto muito de comer e falar, né? Mas se vocês quiserem. É verdade, eu também não gosto não, porque realmente. Misericórdia. Eu creio que a nossa história vai mudar em breve e nós temos coisas novas aí que vai acontecer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Né, Thiago? Fala agora aí, Thiago. Fala, agora. Thiago, vai, glória. Isso que dá. Thiago tá com oportunidade. Fala, Thiago, você não pode falar? Gosta? Fala. Essa aqui a gente vai. Vamos colocar no. Eu tô comendo, gente. Vamos colocar no cortes. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer essa pipoca estourar. Bicho, projeto blogueirinho. Projeto blogueirinho, É isso aí. 2022. Compartilha com todo mundo aí do seu Facebook, do seu Instagram. Compartilha a página do YouTube também. Vamos fazer esse negócio crescer aqui em 2022. A palavra de Deus vai ser proclamada em nome de Jesus, eu creio. Vai, Seria Thiago. uma coisa Thiago, quem compartilhar mais o canal, quem curtir mais, você vai fazer o que na casa da pessoa? Com gesso? Olha! Vou fazer um painel em 3D. Eita, A agora. pessoa Ixi, que olha lá o compartilha. jazz chegando Ô, aí. Thiago, ó a chamada. 2022. O ano que a pipoca vai estourar.
Povo de Deus, Deus abençoe a tua vida. Compartilha esse vídeo aí no teu Facebook para as pessoas acompanharem aí. E que Deus abençoe vocês que aqui estão. E viva Jesus!